neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu vejo teu poder, Senhor. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. A voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Será que depois de negar a Jesus escandalosamente, Pedro perdeu as chaves do reino dos céus? Que chaves são estas? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse isto a São Pedro
em São Mateus capítulo 16, depois da grande confissão do mesmo, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ora, ouvintes, Jesus falou bem claro, deixou bem claro que não foi Pedro, não foi a carne, não foi o sangue, não foi a mente de Pedro que respondeu aquilo, mas foi o próprio Pai. Não tu revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então esta pedra é sem dúvida alguma a revelação. É a grande confissão revelada. Não há nenhuma confissão que possa salvar, demonstrar predestinação e eleição, a não ser que seja revelada. Mesmo a confissão de pecado deve ser uma revelação, partir de uma revelação, para que traga assim uma posição. Por aí você vê que a igreja mundana está estabelecida simplesmente sobre ordens morais e sociais da carne e do sangue. Nunca, nunca o filtro da sociedade pode preparar uma alma para o reino dos céus, mas sim a revelação, sobre a qual está edificada a igreja, sobre a qual está edificada a fé do crente. E tendo esta revelação, Jesus disse: E eu te darei as chaves do reino dos céus. E no mesmo capítulo, você pode separar Pedro, o Pedro humano, a carne, o sangue, da revelação. Você pode distinguir que a igreja não está edificada sobre a pessoa humana de Pedro, nem mesmo a pessoa humana de Jesus Cristo, mas sim sobre a revelação, a confissão revelada. É isso que te edifica na rocha para suportar os ventos de doutrinas e coisas assim. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas que ressuscitou. E se fosse agora, outros diriam que era William Branham que tinha ressuscitado. Mas esta não é uma confissão revelada. Isso é a carne, o sangue, optando pela razão religiosa, até mesmo pela fé, e dando um bom parecer. João Batista, Elias, Jeremias. Isto era bom, qualificar Jesus de João Batista era muito melhor do que dizer Belzebu. Já pensou? Qualificar a Jesus de Elias, como muitos querem qualificar a certos obreiros de Sansão. Que coisa boa, hein? Sansão. Outros dizem, é como Davi. Que grande coisa, ser como Davi, tanto nas horas de glória como nas horas de fracasso. É melhor ser como Davi do que ser como Balaão, Absalão que ficou na porta conquistando, e assim outras coisas, não é? Mas vamos ao fato de que há distinção, porque logo em seguida, no mesmo capítulo, Jesus respondeu a Pedro lhe dizendo: para trás de mim, Satanás. Então aí você viu a distinção. Se Jesus continuasse a dizer, ele diria assim: não é você, Pedro, que não está querendo que eu não morra, que eu não venha derramar meu sangue, mas sim Satanás. Como ele disse, não foi a carne e o sangue que tu revelou, ele diria também: isto não é você, é Satanás. Portanto, para trás de mim, Satanás. O que te importa?
O que me importa se eu tenho que ser escarnecido, zombado, crucificado? Ficar sozinho? Não importa, Pedro. Isso não é para você, isso é para mim. Mas nem por isto Jesus revogou, modificou a sentença anterior. Nem por isto Jesus tomou as chaves das mãos de Pedro, do Pedro espiritual, do Pedro de dentro. Haviam dois Pedros ali. Um era a revelação, a igreja sobre ele. O outro era Satanás. Há duas pessoas, há dois cães, um preto e um branco. Há duas leis operando em você. Leia Romanos capítulo 7. Você se armará não para apoiar o pecado, mas para distinguir o pecado. Distinguir o que é o homem natural do homem espiritual. Mas que chaves são estas? A coisa muda agora, porque é importante. Logo mais, Pedro negou escandalosamente a Jesus Cristo. Ele fez mais promessa. Ele fez coisas que Judas não fez. Judas não prometeu morrer no lugar de Jesus. No entanto, Pedro chegou a dizer: eu morrerei no teu lugar. E o negou escandalosamente, mas nem por isso perdeu as chaves do reino dos céus. Isso vem agora da predestinação e da eleição. Isto vem o porquê. O porquê de Jacó ser um trapaceiro e vir a ser Israel o tipo da graça. Isaú, um homem de ombros largos e que não tinha nódoa, que não tinha nada contra ele, não fazia trapaça alguma, ser aborrecido por Deus. Agora Paulo pergunta: é porventura Deus injusto? Não, é porque ele se compadece de quem ele se compadece. Ele tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Às vezes um elefante passa por cima de um homem e não o mata. E no entanto um formigueiro acaba com o homem. Ele pisou ali, a terra estava fofa, bloqueada por dentro e caiu. E uma moça brinca com o elefante, aquela coisa toda, e você vê batidas de carro aí que você pensa que não salvou ninguém. Não escapou uma pessoa sequer. Vai ver, não morreu ninguém. E vê batida de carro que parece que não morreu ninguém, e lá estão os corpos estendidos, mortos. Agora, você vai pedir explicação para Deus? Vai lá no seu quarto e pergunta para ele o porquê disto, o porquê daquilo. Por que o senhor não tomou o ministério de Pedro, depois que ele o negou escandalosamente? Por que o senhor não tomou as suas chaves? Ah, meus ouvintes, mais tarde viria um batismo, e sem o qual Pedro não deveria usar as chaves. Esse aqui é o certo. Não poderia usar. Essas chaves, elas são profundas, importantes. Mas não é chave de ouro, chave de bronze, de ferro. Essa chave começa com Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ó Pedro usando a primeira chave. Ele tinha um molho de chaves na mão. Ele tinha até a chave da morte. Ele chegou num lugar e as viúvas, os pobres, estavam chorando, porque Dorcas tinha morrido. E ela costurava, era uma costureira daquelas humildes, que fazia túnicas, e aquelas pobres mostravam: aqui foi ela quem fez para mim,
E tudo ao redor de Pedro, como se Pedro fosse Deus. Pedro tinha a chave da morte, mandou todo mundo sair de perto, vai embora para lá e deixa eu sozinho aqui com a defunta. Não adianta, vocês não vão resolver nada, está tudo bem, mas venha cá, Tabita como? Ô Tabita, Dorcas, venha cá, volte para a alegria desse povo. Ele tinha a chave da morte e a Dorcas foi ressuscitada. Ele tinha a chave até para a conduta da mulher, até para a conduta do casal. Leia 1 Pedro 3. Que a mulher que tivesse marido errando, o ganhasse em silêncio, sem palavra alguma. Isso é exemplo para a igreja também, porque a mulher é um tipo da igreja. Isto é certo? E ele ensinou até como vestir. Ensinou o marido, ensinou a mulher. Ele tinha um molho de chaves. Mas engraçado que Paulo também tinha chaves. Você sabia disso? Só que as chaves de Paulo combinavam perfeitamente com as chaves de Pedro. Porque eram cópias fiéis. Tinha saído da mesma forma. Tinha saído do mesmo lugar, da mesma fonte. Você vê que eles estavam separados um do outro. Mas quando Paulo chegou, lá em Samaria, em Atos 19, ele mandou que aqueles que foram batizados por um profeta, pelo maior profeta de até então, serem batizados em nome de Jesus Cristo. Agora, veja como combinou. Como era a cópia fiel. E vem agora para o ministério do profeta desta era e veja se ele não está com o molho de chaves. Da mesma forma, cópias fiéis. Cristo em você, 2 Pedro capítulo 1. Veja, leia isso e você verá a estatura do varão perfeito na igreja. Isto quer dizer o mistério de Cristo na igreja. E leia Colossenses capítulo 1, a partir do verso 26, verá o grande mistério, a esperança da glória que é Cristo em vós. Isto dando uma luz diferente sobre a divindade. Agora, as falsas chaves mostram divindade somente em Deus, somente em Jesus, somente no Espírito Santo, fazendo deles 3 pessoas santas. E depois põe um homem aqui com tal divindade. Não há gente fazendo a mesma coisa dentro da mensagem? Isso é paganismo. De onde saiu isso? Da doutrina nicolaíta, baalanita, jezabelita. Mas por quê? Não combinam as chaves do reino dos céus. Se tem cópia, é fiel. É a mesma. O batismo é o mesmo, a fé é a mesma, o Senhor é o mesmo. Se tem uma noiva na terra, ela não está em choque nesta hora. Se tem um corpo nesse instante, ele não tem um membro guerreando contra o outro. É o mesmo sangue irrigando todo o sistema, todo o organismo. E a igreja não é uma organização, a igreja é um organismo. É um organismo vivo. Então, se há uma noiva nesta terra, ela está na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo Deus, no mesmo Senhor. Ela não está em contradição consigo mesma. É que ela é pequena. Existe essa noiva na terra nesta hora. E para cada assunto ela tem a chave correta. Ela não tem a chave da sinagoga. Ela não vai usar o filtro da sociedade para se preservar branca, limpa. Ela é como o lírio. Ela nasce do lodo e dá sua flor branca. Ela é luz. Quando ela brilha, ela dissipa as trevas. Onde ela está, não há trevas.
Não há coisas por serem reveladas. Trevas quer dizer coisas por serem reveladas. Então isso não é simplesmente uma luz nas trevas, mas sim coisas reveladas. Como pode haver ainda coisas por ser reveladas? Isso é trevas, isso é escuridão, isso quer dizer que não brilhou ainda, não foi iluminado. Estas chaves culminam com isto: Cristo em você. Porque o grande mistério tríplice de Deus que as chaves do reino dos céus nos mostram, que foi entregue a São Pedro e passou para a Bíblia Sagrada através dos apóstolos e Paulo, tudo isso culmina em Cristo na igreja. O mistério tríplice, Deus em Cristo, divindade total, plenitude da divindade. Cristo na igreja. O que é isso? É o corpo de Cristo. É divindade. Agora, você vai pegar as suas fraquezas e levá-lo à cruz. Vai se pôr ao lado dos romanos. Vai usar as setas, as lanças romanas. Vai fazer amizade com Herodes, saduceus com fariseus. Se associam contra ela? Isto é certo? Mas você vai gravar agora que chaves são estas? Você abre a Bíblia e começa por Atos 2:38. E conduta e ordem da igreja, culminando nisto: Cristo em você, viver por Cristo. Viver por Cristo a vida verdadeira, servi-lo sempre no mundo falaz. Fiel a Cristo e a voz do dever, eis o caminho do velho prazer. Jesus bendito, a ti me entrego enfim, na cruz morreste por todos nós, por mim. No molho de chaves de Pedro, tem a chave como esperar a volta do Senhor. Tem a chave da cura divina. Tem a chave do perdão dos pecados. Tem a chave da ceia, da comunhão. Tem a chave do batismo correto. Nesse molho de chaves está tudo que a igreja precisa. Agora, crê somente. Ela destranca a chave do reino dos céus e diz: pelas suas feridas fostes sarados. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ele pega a chave daqueles que estavam sem remédio e diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venha o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Ele não mandou ninguém para o purgatório. Ele não mandou ninguém para a reencarnação. Mas ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados vossos pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Creia agora. Ele disse: pelas suas feridas fostes sarados. Tome Jesus agora. Tome a chave da humildade. Tome a chave da fé, da temperança, da virtude, da paciência, da piedade, do amor fraternal. E sobre isso Deus te coroará, Deus te abençoará, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte.
está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para Vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Só o tocar de tua mão, Senhor. Só o tocar de tua mão, Senhor, ou um só gesto teu, fará cessar a minha dor e alegre ficarei. Cantando em meu coração, só o tocar de tua mão, Senhor, somente o teu amor fará minha alma se alegrar e ao céu me levará. Cantando em meu coração.
Doutor, o maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. O maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. É o bilhete de um moribundo que estava vivendo uma vida artificial e que antes de pedir para tirar aqueles aparelhos que lhe dava a vida artificial, deixou um bilhete para o seu médico, um grande médico, famoso, dizendo: doutor, o maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. Ouvintes, a morte apavora. A morte é um nome que somente soa bem quando parte do lado do inimigo. Quando alguém sabe que o inimigo morreu. O inimigo pode ser um câncer. O inimigo pode ser um tumor qualquer, uma enfermidade qualquer. E pode ser mesmo até um ser humano. A possível vítima, a provável vítima, aquele que se coloca ou está no lugar de uma possível vítima de alguém, se descansa quando ouve fulano morreu. Então, às vezes, é quando a morte apraz, humanamente falando. E também no cansaço da cama, de dor, de doença, nós temos encontrado muitos moribundos que pedem com vozes cansadas, intercaladas: pede a Deus para que eu morra. E o poeta foi mais adiante. Com a morte ele disse: por estes, vem, ó doce morte. Nós temos na Bíblia Sagrada um fato muito curioso na vida de Davi. Ele era para ser considerado por Saul, o rei de Israel, um herói. Era para ter aquele homem sempre numa boa consideração, e ao invés de tentar tirar sua vida, Saul deveria proteger a vida de Davi. Mas um espírito de inveja, um espírito de ciúme, um espírito de falta de capacidade, porque a inveja é falta de capacidade para realizar. Então, tomava Saul contra Davi. E Saul fez tudo para matar a Davi. Davi teve várias oportunidades para matar a Saul, mas nunca o fez. Nunca usou de tais oportunidades. Ao passo que se Saul tivesse uma oportunidade, apanhasse Davi dormindo, ele teria amputado seu pescoço. Teria se arremessado contra ele sem pena alguma.
Então nós vemos aí um contraste de espírito. Davi era um homem de capacidade mesmo antes de ser rei. Ele carregava testemunho. Ele tinha encarado o leão, ele tinha encarado o urso. E por fim, decepcionou o exército de Israel. Decepcionou o próprio Saul, desprezando suas armaduras e vencendo o maior desafio do dia, que era Golias, matando o inimigo de Saul, que não somente o matava, mas o desmoralizava. Os filisteus estavam humilhando a Israel, estavam humilhando a Saul. Saul estava sob humilhação, o que é uma terrível morte, um desafio, uma guerra psicológica, uma guerra sem medida, uma guerra que mata sem que o inimigo toque no outro. É a guerra psicológica, é a disparidade de força, é o medo, é a falta de capacidade para encarar o inimigo como ele é. E ao encontrar isto em Davi, o espírito que tomava Saul lhe encheu de inveja. E vamos repetir, inveja é falta de capacidade para realizar. Mas o fim de Saul foi interessante. Foi morte. E a morte de Saul deveria ter causado muita alegria para Davi, o que não aconteceu. Davi era um homem que não podia dormir tranquilo. Tinha que entrar e sair com prudência. Ele não tinha paz. Era um homem sem paz. Depois de fazer tanto bem pelo seu povo, ele não podia dormir. Ele não podia descansar em paz. Ele não podia gozar de seu lar. Ele não podia fazer nada. Ele tinha que sempre estar fugindo de Saul. Sempre com cuidado. Mas de repente uma amalequita. Veja que nem mesmo foi um israelita. Amaleque. Amalequitas. Quer dizer, uma amalequita vinha da tribo nômade, descendente de Amaleque. Mas veja o que é a semente. Amaleque, neto de Esaú. Quem foi Esaú? Foi um homem que foi aborrecido desde o ventre. Você sabe, a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, mesmo antes de qualquer um dos dois fazer bem ou mal. E esse amalequita veio de um neto de Esaú, aborrecido de Deus. Esse amalequita é quem levou a notícia, a grande nota. Ele pensou em ser exaltado por Davi. Ele saiu correndo com tudo que tinha. Ele reuniu todas as forças do ministério de um neto de Esaú, de um ministério aborrecido por Deus, para dar a notícia. Naquele tempo houvesse telefone, ele telefonaria primeiro. Houvesse um avião a jato, ele tomaria o jato. Mas ai do jumento, do camelo, ou das pernas do amalequita, do neto de Esaú, a quem Deus aborreceu desde o ventre. Aqueles que dão as notícias. E que prazer! Vou contar para Davi que o seu maior inimigo está morto. E chegando lá, isso você encontra segundo o livro de Samuel, capítulo 1.
Saul perguntou: quem és tu? E eu lhe disse, lendo na Bíblia, sou amalequita. Isto é, sou neto de Esaú, o aborrecido por Deus. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Bom, entendemos aqui que o amalequita estava contando a história para Davi. E, continuando na grande mensagem, ele disse para Davi: arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda, e tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço e as trouxe aqui a meu senhor. Isto serve para todos, nós, crentes e descrentes. Jesus disse: orai pelos vossos inimigos. Isto é, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos aborrecem. Davi deveria ter exaltado aquele homem, mas ele não o fez. Se deu justamente o contrário. Então Davi apanhou seus vestidos, rasgou em sinal de protesto, como também todos os homens que estavam com ele. Ao invés de fazer uma mesa redonda, dando aquele ar de tristeza hipócrita, plantearam e choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Disse então Davi ao mancebo que lhe trouxera a nova, a grande mensagem do dia: assenta-te à minha direita aqui, você vai ser meu assessor, você foi o portador da grande mensagem. Não, Davi tinha um coração segundo Deus. Davi não fez assim. Diz: de onde és tu? E disse ele: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita, eu sou neto de Esaú. E Davi lhe disse: como não temeste tu estender a mão para matares ao ungido do Senhor? Em outras palavras, quando ele estava na tua mão, toda a sua vida ainda estava nele. Foi você quem o matou. Ao invés de proteger a sua vida, quando ele caiu em sua mão, você fez foi matá-lo. Você não respeitou a unção que eu respeitei e que Deus respeitou. Se Davi respeitou a unção que havia sobre Saul, é porque Deus havia respeitado. Davi não respeitou a Urias, marido de Betseba. Davi não respeitou a outras pessoas, a outros homens, a outras mulheres, mas respeitou a Saul, inimigo capital, porquanto ele era ungido do Senhor. Então chamou Davi a um dos mancebos e disse: chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e o morreu. O fim do mensageiro da morte de Saul foi morte. A justiça de Deus habitava em Davi. Foi isto justamente que o salvou da morte. Foi isso que mostrou que ele tinha um coração não segundo Esaú, que ele não era um neto de Esaú, mas vindo até de uma prostituta, Raabe. Era a raiz de Jessé, era o escolhido de Deus. A justiça de Deus habitava em Davi a ponto dele dar ordem, dizer: este homem precisa morrer,
falando de si mesmo. Ele aplicou a mesma sentença para si. Mas como a justiça de Deus é que estava fazendo aquilo, não tu revelou a carne e o sangue, mas é a minha justiça. Natã lhe respondeu, certamente não morrerás. Doutor, o maior inimigo do homem não é a morte, mas sim a humanidade. De que vale uma vida artificial? O mundo em que estamos vivendo está sob a compreensão de três coisas: pressão dos ricos, tensão nervosa, vida artificial. De que vale uma vida artificial? Não vale nada. Não presta para nada. É um engano, é um resultado de pressão social, religiosa. Que dia que a sociedade já salvou um bêbado? Que dia que um cularim clerical já levantou um bêbado da sarjeta? Que dia que um sumo sacerdote salvou a Maria Madalena? Que dia que um teólogo desce às favelas? Um grande doutor pode baixar e levantar um bêbado da sarjeta, levantar uma meretriz do antro da perdição? Nunca! Mas que tipo de vida, que tipo de religião? Essa vida artificial é a vida religiosa social. De trás da cortina tudo está podre. Jesus disse, o sepulcro está caiado, o sepulcro está bonito por fora, mas por dentro tudo é podridão. O Amalequita não tinha nada que fazer com Saul. Saul teria o seu próprio fim como uma colheita daquilo que ele plantara. Não precisava ninguém tocar nele. Se Davi não fez, por quê? Outro fazer. Mas somente um neto de Esaú podia fazê-lo. Aborrecido por Deus desde o ventre. Então, isto agora leva a cada um que está me ouvindo a entregar a sua questão a Deus. Entregar seus cuidados a Deus. Entregar sua doença a Jesus. Entregar seu maior inimigo, que é o ego. É a razão, são os sentidos. Os seus sentidos feridos. Entregar tudo isto ao Senhor, certo de que Ele tem cuidado terno. Ele pode te cercar, como cercou Samaria de um exército de fogo, que o homem natural não vê, mas o espiritual pode ver. Então, sendo espiritual, você pode se ver cercado do cuidado terno do Salvador. De teu cuidado terno me cerco, Salvador, porque se tu ao longe estás, eu fico sem vigor. Ao pé de mim preciso, meu Deus, meu Pai, te ver, e tua forte mão sentir, a minha mão suster. Nesse instante nós pedimos justamente isto, um coração segundo Deus. Não uma posição segundo os homens, segundo a sociedade, a política, a religião,
mas um coração segundo Deus, no qual habita a sua justiça. Daí então o poder sobre a doença, o poder sobre o seu maior inimigo, que é o seu próprio ego, seus sentidos, que geram a dúvida na palavra de Deus, a dúvida nos verdadeiros ministérios de Deus. Que Deus te abençoe agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não perca. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus me guia sempre, que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Paz perfeita, gozo infindo, tenho em sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Meu Jesus me guia sempre pelo seu tão terno amor, vida santa, glória eterna, me garante o Salvador. Oh, muito breve vem o dia, o da grande redenção, quando salva transformada há de ser a criação. Quando salva transformada há de ser a criação.
conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede tua alegria, renova em mim teu amor, ó meu Senhor.